Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Bom dia para você que me acompanha neste momento, nesta manhã de terça-feira, 20 de janeiro, memória de São Sebastião Mártir, testemunha fiel de Cristo em meio à perseguição aos cristãos no início da igreja em Roma. Iniciamos nossa oração pedindo a proteção do céu, a proteção dos anjos. E o tema da nossa meditação de hoje é um tema bonito, a fidelidade que nasce da liberdade interior. É muito importante pensar nisso, a nossa liberdade interior, onde Deus realmente realiza a sua bondade, o seu diálogo conosco, é no profundo do nosso interior. A fidelidade cristã não é rigidez. Ela nasce de um coração livre, enraizado no amor de Deus. Quando a fé se torna apenas um conjunto de regras, como muita gente quer que seja, ela perde a alma, com certeza. Quando nasce do encontro de Deus, ou com Deus, com Cristo, ela se torna vida. Assim, muitas vezes nós confundimos fidelidade com dureza. E às vezes as pessoas são duras. Por que que esta pessoa pode participar da igreja se tem esta e esta confusão na vida? Se não é casado na igreja, como é que pode estar lá no plantão do dízimo? Tem essas coisas todas. Porque nós achamos que ser fiel é fechar o coração, endurecer a consciência, julgar os outros. Mas Deus nos chama a uma fidelidade que liberta, não que aprisiona. Esse é o ponto que nós precisamos ter muito presente em nossa vida, para que nós não façamos do nosso cristianismo católico um farisaísmo moderno, um neofarisaísmo. A gente pensar que nós somos melhores do que os outros porque eu estou todo arrumadinho, e aí você perde a dimensão da misericórdia, perde a dimensão de acolhida, perde a dimensão cristã da sua visão em relação ao outro. Então, o Senhor quer nos libertar. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Nós precisamos ser livres e fiéis em Cristo. A nossa liberdade é exatamente para nos fortalecer nos vínculos com Deus e também com o próximo. A liberdade é um tesouro, nós já falamos disso nesta semana. É um tesouro que nós não podemos deixar ninguém roubá-la. Por isso que os ditadores, os tremendos homens que se colocam à frente do poder para torturar, para tirar a liberdade dos outros, eles pensam que estão massacrando os seus inimigos, seus opositores. Mas no fundo, todo ditador termina mal. E ele sabe disso. Todo ditador sabe. Porque é eivado de uma psicopatia, ele sabe que mais cedo ou mais tarde a conta virá. E a conta é pesada para ditadores. Quando não são executados, são aprisionados, às vezes com prisão perpétua, essa coisa toda. E ainda tem a cara de pau, às vezes, dizer, não, eu não fiz nada. Tudo que eu fiz foi em favor da democracia, etc, etc. Então, a liberdade, ninguém pode querer tirar a liberdade do outro. Nós não podemos compactuar com isso. Em quantos e quantos lugares do mundo há essa perseguição, sobretudo a liberdade religiosa. Na Venezuela, por exemplo, a
A igreja é manietada. A igreja não pode falar de maneira alguma, porque o regime é bruto. A vida espiritual, ela pede de nós um discernimento. Discernimento é fundamental para a gente crescer e aprofundar a nossa fé no amor de Deus. Há leis e práticas importantes, mas elas existem para servir a vida e não para sufocá-la. Quando a igreja nos ensina a castidade no namoro, no casamento, a fidelidade, são virtudes maravilhosas, difíceis de serem vividas. Mas quem vive e pratica as virtudes cristãs é uma pessoa que pode se dizer realmente feliz. Olha, veja o quanto isso é importante. A pessoa é feliz quando realmente vive as virtudes. Isso não é novo. Já o filósofo Aristóteles, na sua Ética a Nicômacos, ele fala disso, que a felicidade está na prática das virtudes, na eudemonia, na felicidade. A felicidade é isso. A felicidade não é dormir em cima do monte de dinheiro, ser rico, não é você dominar os outros, ser um ditador, ser alguém que compra os outros, que mantém um monte de vassalos aos seus pés, ou uma pessoa que vive na porcaria dos prazeres imundos. Isso é muito pequeno, isso é abjeto, isso sufoca a vida. Mas quando eu vivo a virtude, que a virtude exige sacrifício, a virtude exige tomadas de decisões muito fortes na nossa vida, discernimentos profundos, que nos leva a interrogar se as minhas motivações elas são do meu espírito humano, frágil, do espírito do demônio ou do espírito de Deus. São Paulo nos dá essa regra de discernimento. Então, as exigências do Evangelho, a moral católica, ela não é para oprimir, mas é justamente para libertar a pessoa do sufoco consigo mesmo, com sua carne, com seu pecado, e por aí vai. Quando a observância se torna mais importante do que a pessoa, algo se perde. Porque a teologia católica, os mandamentos, não é para petrificar os nossos relacionamentos, não é para tornar a gente uma pessoa estranha, enjoada, porque você vive, você cria uma gaiola para você ficar dentro, onde você não pode olhar para cá, não pode. Não, não é isso. O cristão é livre. Você está no mundo, nesse mundo emporcalhado de pecado, mas você não entra nisso, você não entra na lama. Você sabe que a lama eu não entro, eu passo por fora. Agora, quem é pagão, quem não tem uma fortaleza interior, vai cair na lama, vai cair na prostituição, vai cair na corrupção, na mentira, em tudo mais. Ser fiel é colocar Deus no centro e deixar que Ele ordene o resto. Para isso, nós temos o Espírito Santo que age em nós, que nos dá o discernimento. É aprender a viver a vontade de Deus com sabedoria, não com medo. É agir por amor, não por obrigação. No cotidiano, essa liberdade interior se expressa em escolhas muito simples. Tratar as pessoas com respeito, aliviar pesos desnecessários, saber priorizar o que é essencial, não usar a religião como uma arma contra alguém. São Sebastião, cuja festa hoje celebramos, e eu terei missa às 19 horas na paróquia São Sebastião de Formosa, nos ensina essa fidelidade corajosa. Ele permaneceu firme na fé, não por rigidez, mas por amor a Cristo. São Sebastião amou profundamente o Senhor. Sua fidelidade brotou
de uma liberdade interior tão grande que nem a perseguição conseguiu quebrar isso dentro da sua vida. Hoje, eu e você, todos nós, somos convidados a pedir essa graça, viver a fé com verdade, firmeza e misericórdia, obedecer a Deus sem endurecer o coração, testemunhar Cristo com coragem e mansidão. O cristão é uma pessoa normal, não é um anormal. O anormal é aquele que quer viver o farisaísmo da fé, que acha que já está santo e que os outros estão todos condenados e por aí vai. Eu já tive parentes meus de outras denominações religiosas, cruéis, que já me disseram, você não está salvo. Que besteira, né? Que bobagem. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento, que isso é próprio de quem é fariseu, de quem leu a Bíblia toda e acha que já sabe tudo e que é melhor do que todos. A gente tem que ter cuidado com isso, muito cuidado, porque nós podemos colocar a obra de Deus a perder em nós, exatamente por causa desses radicalismos bobos, que ao invés de dar liberdade para a pessoa, faz é escravizá-la numa fé boba, numa fé ingênua, que escraviza, porque não é a fé verdadeira, e Deus não quer isso de nós. Sejamos livres para amar e viver a fé com grande respeito, com grande caridade e com grande virtude. Eu faço um breve comentário com você sobre o Evangelho de hoje, Marcos 22, 23 a 28, que nós vamos ler na missa de São Sebastião. O Evangelho nos apresenta Jesus caminhando com seus discípulos, num dia de sábado. Diante da crítica, ele recorda um princípio fundamental ao dizer no seu Evangelho: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Com essa frase, Jesus nos ensina que a lei existe para proteger a vida e a dignidade da pessoa. Quando a lei se afasta desse objetivo, ela perde o seu sentido. Em seguida, Jesus afirma com grande autoridade: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele se coloca como critério último da interpretação da lei, revelando que o centro da fé é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho nos convida hoje a viver uma fé que une verdade e misericórdia, fidelidade e liberdade, lei e amor, uma fé que liberta o coração. Como isso é doce à nossa alma e nós precisamos viver isso. O cristão é esta pessoa firme, mas profundamente normal, uma pessoa carregada de virtudes, uma pessoa que deixa transparecer na sua vida tudo aquilo que Jesus foi, misericordioso, amoroso, acolhedor, sempre na verdade. É claro que muitas vezes as pessoas têm pecados horrorosos e querem que a igreja passe pano para isso. Não, a igreja acolhe o pecador, não acolhe o pecado. A igreja acolhe com misericórdia na caridade. Isso é importante frisar e deixar aqui bem claro para você e para todos nós. Finalizo te convidando a uma oração. Você vai rezar comigo em espírito. Nós vamos pedir também por todos os doentes, os que sofrem, os que estão desatinados, sem caminho, sem rumo, com tantos problemas, com tantas dificuldades. Senhor Jesus, ensina-nos a viver a fé com um coração livre, sem medo e sem dureza. Ajudai-nos a colocar a vida e o amor acima de toda formalidade vazia. Dai-nos a coragem de São Sebastião para testemunhar a fé com firmeza e com mansidão. Que a nossa fidelidade nasça do amor e produza frutos de paz e justiça. Conduzi-nos, Senhor,
pelos caminhos da verdade, que liberta e salva. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Sebastião Mártir, venha sobre você, sobre todos os fazendeiros, sobre todas as lavouras e os rebanhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz na companhia dos santos anjos.